Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. O caso de Anneliese Michel. A palavra negligência pesa profundamente sobre a trágica história de Anneliese Michel. Talvez seu nome não seja familiar para todos, mas sua história se tornou mundialmente conhecida, especialmente após servir de inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose. O caso de Anneliese Michel é uma das narrativas mais perturbadoras e controversas da história recente, envolvendo questões complexas de fé, ciência, saúde mental e responsabilidade. Em 1975, uma jovem alemã com problemas de saúde mental foi vítima de um exorcismo brutal, realizado por dois padres e seus próprios pais. No entanto, o que deveria ser uma intervenção religiosa para salvar sua alma resultou em sua morte prematura. O caso levanta uma série de questões. Seria Anneliese verdadeiramente possuída por demônios? Ou sua morte foi causada pela falta de cuidados médicos adequados? A linha entre crença religiosa e tratamento científico foi tênue, e até hoje, a história de Anneliese Michel provoca debates acalorados entre cientistas, religiosos e curiosos do sobrenatural. Este caso, além de ser uma tragédia humana, também expõe os limites da fé e da ciência e o impacto de suas interações. A história de Anneliese é um marco de um debate ainda relevante sobre como a sociedade lida com doenças mentais e a manipulação de crenças religiosas para justificar ações extremas. Infância e formação religiosa. Anneliese Michel nasceu em 21 de setembro de 1952, na pacata região da Baviera, na Alemanha, em uma família profundamente católica. Seus pais, Joseph e Anna Michel, eram devotos fervorosos da religião, e desde cedo, Anneliese foi imersa em um ambiente onde a fé era a base de tudo. A educação religiosa que ela recebeu foi rígida e marcada por um compromisso inabalável com a Igreja Católica. Desde muito jovem, Anneliese era ensinada a seguir as doutrinas católicas com extrema devoção. Ela frequentava a missa pelo menos 2 vezes por semana e participava ativamente de outras atividades religiosas. A igreja era não apenas um lugar de culto, mas também um pilar central em sua vida cotidiana. O sofrimento e a morte de Cristo eram ensinados a ela como uma maneira de expiar os pecados, e o temor do inferno e do diabo eram temas recorrentes em suas instruções religiosas. Porém, essa intensa educação religiosa não foi suficiente para blindá-la de algo muito mais sombrio que estava prestes a invadir sua vida. A fé que seus pais acreditavam ser o maior escudo para sua filha acabaria se tornando, paradoxalmente, uma parte crucial do drama que ela viria a viver. O que parecia ser uma vida marcada pela devoção religiosa e pelo dever cristão logo se transformaria em uma espiral de sofrimento e tragédia, à medida que Anneliese enfrentaria desafios que estariam muito além do que qualquer educação religiosa poderia oferecer. Os primeiros sintomas. Aos 16 anos, Anneliese Michel começou a experimentar os primeiros sinais de uma condição que mudaria sua vida para sempre. Durante um dia comum na escola, ela sofreu um desmaio repentino e entrou em um estado de transe inexplicável. Os colegas e professores ficaram alarmados, mas o que mais chocou Anneliese foi que ela não se lembrava de nada após o episódio. Esse primeiro incidente foi seguido por uma nova crise, desta vez durante o sono. Durante a noite, ela teve convulsões violentas que causaram a perda do controle da bexiga, um episódio que a deixou ainda mais assustada e confusa. Sem saber o que estava acontecendo com ela, Anneliese procurou ajuda médica. Foi então que, após uma série de exames, um neurologista diagnosticou-a com epilepsia do lobo temporal,
uma condição neurológica conhecida por causar convulsões, alucinações e alterações no comportamento. Essa condição, que afeta áreas do cérebro responsáveis pela memória, emoções e percepção, poderia explicar os episódios de transe e as alucinações que ela estava enfrentando. No entanto, o diagnóstico não trouxe alívio para Anneliese, que se viu ainda mais aterrorizada com as implicações dessa doença. Embora o diagnóstico médico fosse um passo importante para entender o que estava acontecendo, a situação de Anneliese se tornaria cada vez mais complexa. A epilepsia do lobo temporal é frequentemente associada a experiências de distúrbios perceptivos e uma sensação de desconexão da realidade, sintomas que poderiam ser facilmente interpretados de maneira errada, principalmente em um ambiente profundamente religioso como o de Anneliese. A linha entre doença mental e possessão demoníaca começou a se apagar para os que estavam ao seu redor, e o medo da jovem, somado à sua fé intensamente cultivada, a levaria a um caminho escuro e angustiante. O diagnóstico médico. Após o diagnóstico de epilepsia do lobo temporal, os médicos prescreveram medicamentos anticonvulsivos, como o Dilantina, com o objetivo de controlar as crises e ajudar a Anneliese a retomar uma vida relativamente normal. Embora os medicamentos tivessem um impacto positivo no controle das convulsões, Anneliese continuava a enfrentar uma batalha silenciosa e crescente. O tratamento médico visava aliviar os sintomas físicos, mas não conseguia tocar nas questões emocionais e psicológicas que a afetavam profundamente. Em 1973, Anneliese ingressou na Universidade de Würzburgo para estudar educação, na esperança de seguir uma vida acadêmica e profissional. No entanto, seus problemas de saúde continuavam a assombrá-la, e a jovem logo se viu isolada em sua luta interna. Seus colegas de faculdade a viam como uma pessoa reservada, que raramente se abria para conversas e parecia ter uma fé religiosa intensa, que se refletia em sua vida cotidiana. Para eles, Anneliese era uma jovem tímida, mas religiosa. Alguém que parecia estar em paz consigo mesma. Porém, dentro de sua mente, Anneliese travava uma batalha muito mais profunda. A epilepsia não apenas afetava seu corpo fisicamente, mas também mexia com sua percepção de realidade e com sua espiritualidade. Ela começou a relatar experiências perturbadoras, como ouvir vozes e sentir uma presença maligna ao seu redor. Esses sintomas não eram alucinações passageiras. Para Anneliese, pareciam reais e iminentes. Ao mesmo tempo, a pressão de estar em um ambiente acadêmico, longe de casa e do apoio de sua família, parecia intensificar seu sofrimento. Embora os médicos tivessem diagnosticado uma condição neurológica, Anneliese sentia que algo muito mais sinistro estava por trás de suas experiências. A tensão entre sua crença religiosa profundamente enraizada e os efeitos da doença parecia empurrá-la cada vez mais para um abismo de desesperança. Ela acreditava que o tratamento médico não era suficiente e começou a buscar ajuda em outras fontes, incluindo a igreja. As alucinações e o declínio da saúde. Em 1970, após uma crise particularmente grave, Anneliese Michel foi internada em um hospital psiquiátrico. Durante esse período, seu estado de saúde mental começou a se deteriorar rapidamente e as alucinações que ela relatava se tornaram mais intensas e aterradoras. Ela começou a ver rostos demoníacos que a observavam em todos os lugares, como se o próprio mundo ao seu redor estivesse sendo invadido por entidades malignas. As vozes que ouvia eram ameaçadoras, zombando dela e lhe dizendo palavras cruéis. Essas visões não eram apenas momentos passageiros de confusão. Para Anneliese, elas eram experiências vividas, palpáveis, que a atormentavam constantemente. Os
Médicos, tentando encontrar uma explicação para seus sintomas, prescreveram medicamentos para tratar esquizofrenia e transtornos psicóticos, na esperança de controlar as alucinações e o comportamento errático. No entanto, os remédios não surtiram o efeito esperado. Em vez de encontrar alívio, a condição de Anneliese apenas se agravava. Sua saúde física e mental começou a se deteriorar a um ritmo alarmante e sua angústia tornou-se cada vez mais evidente. À medida que as crises se intensificavam, Anneliese se viu completamente tomada pela crença de que sua doença não era um simples distúrbio neurológico ou psicológico. Ela estava convencida de que não havia tratamento médico que pudesse curá-la, pois acreditava que a causa de seu sofrimento era muito mais sombria. Para ela, a explicação não estava na ciência, mas sim em uma possessão demoníaca. Anneliese começou a acreditar que estava sendo possuída por várias entidades malignas, e esse pensamento tomou conta de sua mente de maneira implacável. Ela se via como uma vítima de forças sobrenaturais, incapaz de escapar daquilo que ela acreditava ser uma intervenção maligna na sua vida. Esse delírio levou-a a uma espiral de desesperança, na qual a fé religiosa se tornou sua única tábua de salvação. Se a medicina falhasse, a única solução possível seria recorrer ao exorcismo, um ato que, em sua mente, poderia libertá-la das garras do mal que a consumia. O impacto das alucinações e da doença em sua saúde foi devastador. E, ao mesmo tempo, a convicção religiosa que ela desenvolveu em relação à sua condição se tornava cada vez mais intensa. O conflito entre medicina e fé. À medida que os tratamentos médicos continuavam a se mostrar ineficazes e a saúde de Anneliese se deteriorava cada vez mais, ela e sua família passaram a acreditar que o único caminho possível para aliviar seu sofrimento era a intervenção da igreja. Convencida de que sua condição tinha raízes sobrenaturais, Anneliese pediu a realização de um exorcismo, na esperança de que essa fosse a única forma de libertá-la das forças malignas que acreditava estar dominando seu corpo e mente. Contudo, ao buscar ajuda religiosa, ela se deparou com uma resistência inesperada. Diversos padres se recusaram a atender ao seu pedido de exorcismo, considerando sua doença uma questão médica que deveria ser tratada com cuidados psiquiátricos. Eles aconselharam Anneliese a continuar com o tratamento médico e a confiar no diagnóstico que havia recebido. No entanto, para ela, essa abordagem não parecia mais suficiente. Sua fé estava firmemente arraigada e ela acreditava que sua luta era contra algo muito maior do que simples transtornos neurológicos. A medicina, em sua visão, falhava em compreender a verdadeira natureza de seu tormento. Com o passar do tempo, sua condição só piorou. Ela começou a se recusar a comer, uma atitude que estava profundamente ligada à sua busca por redenção e penitência. Anneliese passava longas horas de joelhos, rezando compulsivamente como se estivesse tentando purificar sua alma das forças demoníacas que sentia em seu interior. Ela se isolava do mundo, dormindo no chão como uma forma de penitência, buscando, através do sofrimento físico, alcançar a salvação espiritual. O conflito entre medicina e fé se aprofundava. Enquanto os médicos e especialistas tentavam tratá-la como uma paciente psiquiátrica, sua visão de que o mal estava em seu corpo de forma sobrenatural tornava-se mais intensa. Esse embate entre a razão científica e a fé religiosa se tornaria um ponto crucial não só para Anneliese, mas também para aqueles ao seu redor que começavam a se dividir entre apoiar os tratamentos médicos ou seguir a crença de que sua filha estava sendo vítima de uma possessão demoníaca. A aprovação do exorcismo.
Após meses de sofrimento crescente e a persistente convicção de que sua filha estava possuída por demônios, a família Michel finalmente encontrou apoio no padre Ernst Alt. Ele acreditava que Anneliese não apresentava os sintomas típicos de epilepsia que poderiam ser explicados pela ciência, e argumentava que sua condição era incomum, algo que não se encaixava no diagnóstico médico convencional. O padre Alt começou a questionar se talvez o que Anneliese estava experimentando não fosse uma manifestação espiritual, mas sim uma possessão demoníaca. Movido por essa convicção, o padre Ernst Alt encaminhou o caso ao bispo Joseph Stangl, solicitando permissão para a realização de um exorcismo. Após analisar o caso e a situação angustiante da jovem, o bispo concedeu a autorização, permitindo que os rituais sagrados fossem realizados. Com essa permissão, a batalha de Anneliese contra o que ela acreditava serem forças demoníacas começou a ser tratada de uma forma que unia religião e sofrimento físico. Em setembro de 1975, teve início a série de 67 rituais de exorcismo, conduzidos pelos padres Arnold Renz e Ernst Alt. Os rituais aconteceriam ao longo de vários meses, sendo realizados em particular, longe dos olhos da comunidade. O exorcismo, um rito profundamente intenso e cheio de simbolismos, foi realizado de maneira repetitiva, com cânticos, orações e exorcismos verbais, todos voltados para a expulsão dos demônios que, na visão da família e dos padres, estavam possuindo Anneliese. Durante esse período, Anneliese foi tratada com extrema severidade, com os padres acreditando que seu sofrimento físico e psicológico era uma prova de sua luta contra as forças do mal. À medida que os exorcismos avançavam, o estado de Anneliese se tornava cada vez mais alarmante. Seu corpo empalideceu e ela parecia debilitada e exausta, mas a sua fé não vacilou. Ela acreditava firmemente que a batalha estava longe de ser vencida e que a única maneira de ser salva era passar por essa tortura espiritual até que os demônios fossem finalmente expulsos. O sofrimento durante os rituais, as sessões de exorcismo, começaram em setembro de 1975 e se estenderam por cerca de 10 meses, com os rituais durando até 4 horas cada. Durante esse período, Anneliese passou a apresentar comportamentos cada vez mais extremos e aterrorizantes. Sua transformação era tão chocante que até os que a observavam com frequência estavam atônitos com as mudanças. Ela berrou em línguas desconhecidas, emitindo sons guturais e incoerentes, como se estivesse sendo dominada por vozes que não eram suas. Sua agitação era tamanha que ela rosnava como um animal, um comportamento que desafiava toda explicação lógica. Mas o mais perturbador foram as manifestações de uma força física incomum, algo que não poderia ser explicado pela condição de epilepsia de Anneliese. Ela era capaz de resistir à força dos padres, que não conseguiam contê-la durante os rituais, e demonstrava uma resistência física impressionante, que para os presentes era uma evidência do poder demoníaco que possuía seu corpo. Durante esses momentos de aparente possessão, Anneliese falava frequentemente sobre sua situação e revelava o que acreditava serem os demônios responsáveis pela sua aflição. Ela afirmou estar possuída por 6 demônios, incluindo figuras históricas e religiosas como Lúcifer, Nero, Hitler e Judas Iscariotes. Para ela, cada um desses demônios representava uma parte do sofrimento e da condenação que ela estava enfrentando. Suas palavras e os comportamentos que manifestava durante essas sessões pareciam ser, aos olhos dos padres e de sua família, uma confirmação da possessão. Os pais de Anneliese, agora completamente convencidos de que a doença de sua filha
Não tinha explicação médica, decidiram interromper qualquer tipo de tratamento médico. Eles acreditavam que apenas a intervenção divina poderia salvar sua filha da influência demoníaca que ela sofria. O desejo de salvação espiritual se sobrepôs completamente ao desejo de cura física, e os médicos foram afastados enquanto a jovem continuava a ser submetida a esses rituais de exorcismo, cada vez mais exaustivos e cruéis. Enquanto Anneliese se afundava ainda mais em um estado de sofrimento físico e psicológico, sua família e os padres estavam convencidos de que estavam no caminho certo, acreditando que a verdadeira cura só seria alcançada através do poder de Deus. No entanto, o que deveria ser um processo de libertação se tornava cada vez mais insustentável, e a tragédia estava prestes a se tornar inevitável. A morte de Anneliese Michel. À medida que os meses passavam e os rituais de exorcismo se intensificavam, a condição de Anneliese Michel deteriorava-se de forma irreversível. Sua saúde física e mental estava em colapso e ela se afastava cada vez mais do mundo ao seu redor. Uma das manifestações mais alarmantes de seu estado era sua recusa em comer. Ela alegava que os demônios que a possuíam não a permitiam ingerir alimentos, e sua crença de que isso era verdade a impedia de se alimentar, agravando ainda mais seu quadro. Com o tempo, o corpo de Anneliese foi se tornando visivelmente debilitado. Seus ossos enfraqueceram e seus joelhos se quebraram devido às inúmeras vezes em que se ajoelhou em oração. Uma prática que ela acreditava ser necessária para sua salvação, mas que a deixava fisicamente incapacitada. A falta de alimentação adequada e a negligência médica em favor dos rituais de exorcismo levaram-na a um estado de desnutrição e desidratação severa. No dia 1º de julho de 1976, aos 23 anos, Anneliese Michel faleceu. Sua morte foi o resultado direto da combinação de desnutrição, desidratação e os efeitos das condições físicas e psicológicas agravadas pelos rituais. Sua saúde física, já fragilizada, não resistiu à pressão de meses de sofrimento intenso, e sua morte se tornou um trágico fim para uma jovem que acreditava estar lutando contra forças além de sua compreensão. Segundo relatos de sua mãe, as últimas palavras de Anneliese foram: "Mamãe, estou com medo." Essa frase, cheia de desespero e angústia, reflete o sofrimento profundo que ela experimentou nos últimos momentos de sua vida. Apesar de sua fé inabalável, Anneliese parecia estar em pânico com o destino que a aguardava. E essa expressão de medo permanece como um lembrete sombrio do quanto sua jornada foi marcada pela dor e pela desesperança. A morte de Anneliese Michel, uma jovem que acreditava estar possuída por demônios, causou grande comoção. Porém, foi também o estopim para uma série de investigações sobre a responsabilidade dos padres e da família no tratamento de sua condição. A tragédia levou a um processo judicial que levantou questões sérias sobre a linha tênue entre fé e ciência, e sobre até que ponto a crença religiosa pode influenciar as decisões que envolvem a vida e a saúde de um indivíduo. O julgamento e o legado. A morte de Anneliese Michel rapidamente chamou a atenção das autoridades, resultando em um julgamento que abalou a Alemanha. Seus pais e os 2 padres envolvidos no exorcismo foram acusados de homicídio culposo. O tribunal concluiu que Anneliese poderia ter sobrevivido caso tivesse recebido tratamento médico adequado. Apesar disso, os acusados receberam penas brandas: 6 meses de prisão com liberdade condicional. O caso de Anneliese Michel permanece um dos mais controversos da história moderna, levantando debates sobre os limites entre fé, medicina e responsabilidade.
Seria ela uma vítima de distúrbios psicológicos negligenciados ou realmente uma prova de possessão demoníaca? A verdade, talvez, jamais seja conhecida. O que permanece é uma história perturbadora que continua a fascinar e aterrorizar o mundo.